Irmãos, estamos no capítulo 8 desse livro maravilhoso que o Senhor nos presenteou, Esther. Deixa eu só abrir aqui o capítulo 8. Então, para a gente fazer a leitura, vamos no capítulo 8 aí, acompanha comigo a leitura e a gente vai então dar início à nossa aula. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na codelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei. E o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre
Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu dividi a nossa aula hoje em dois temas, dois grandes temas. O primeiro tema eu chamei de o império. Na verdade, o tema da nossa aula que eu dei aqui é a gravidade do problema. Eu queria explorar um pouco a gravidade do problema. Então, eu tenho aqui, uma primeira parte onde eu digo assim, o império pode apresentar alguma verdade, ou algumas verdades, mas não resolve o problema. E a segunda parte nós vamos ver que o reino tem as respostas e resolve o problema. São duas proposições aí, tá? E o que eu quero que você entenda é que mesmo que haja algum bem no império, as suas ações não são suficientes para dar redenção ao homem. Eu quero trabalhar o império aqui fazendo um paralelo com a nossa sociedade, tá? Porque eu acho que muito do que a gente vê no reino de Assuero é muito do que nós encontramos hoje em nossa sociedade, muitos dos problemas que nós temos por causa do pecado. E quando eu falo de império, no outro ponto eu coloco o reino, é porque eu estou justamente fazendo uma diferença do império do homem, da sociedade em que vivemos, com o reino do nosso Deus, o reino onde ele reina e onde nós que somos comprados pelo sangue de Cristo devemos viver, né, como cidadãos desse reino. Então, eu quero mostrar justamente essa diferença quando eu digo que o reino tem a resposta que resolve o problema. E, bom, vamos lá então. Essa história, ela é interessante, que parece que acabou, né? O inimigo foi morto no capítulo 7, e aí, bom, finalizou, acabou, mas não é bem por aí. A gente vê que aquele decreto que Amã tinha escrito, ele ainda continua, e esse é o grande problema, porque se o decreto, né, se ele vier a vigor, se realmente acontecer como aquele decreto havia sido escrito, Amã, mesmo morto, venceria. Os judeus seriam exterminados, aniquilados, né? E então a tensão no capítulo 8, ela gira em torno disso, dessa gravidade do decreto. E eu quero fazer uma pergunta para você, então, para você refletir. Você tem ideia da dimensão do problema do homem? Você tem ideia da dimensão do problema do homem? Você acha que o seu vizinho tem ideia da dimensão do problema do homem? Você acha que o nosso governo tem ideia da dimensão do problema do homem? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Mesmo nas diferentes filosofias que nós temos, religiões e, enfim, formas de pensar, nós vemos que todas elas apontam para algum problema existente na humanidade. De alguma forma, as filosofias e religiões, elas vão dizer isso. Existe um problema no homem, esse problema precisa ser solucionado. Tem um escritor chamado Anthony Huickman, ele escreveu um livro chama-se Criados à Imagem de Deus. E eu acho muito interessante que nesse livro ele defende isso também, e ele dá algumas ideias, né, do que as filosofias e religiões pensam. Então ele fala assim, por exemplo, do budismo. O budismo é uma seita que ela prega que o homem tem que alcançar um estágio superior, né? Que o homem ele está numa busca de um estágio superior, um avanço, um upgrade que o homem vai ter, né? Então isso é alcançado através da meditação, concentração no eu e nas suas capacidades. Mas o problema é quando o homem ele dá muito valor para o desejo humano dele. Quando o homem dá muito valor para o desejo humano dele, e ainda mais se esse desejo for egoísta, aí o budismo diz que esse daí é o grande problema. Isso daí é o que vai empacar a vida do homem de avançar, de fazer esse upgrade. Quando você vai, historicamente, puxando a filosofia de Platão, né? Platão, ele diz que o problema do homem é quando o homem não é governado pelo seu intelecto, pela razão, mas quando o homem ele é governado pelos seus impulsos, pela sua paixão,
Então, para Platão e aqueles que seguem essa filosofia, esse é o grande problema da humanidade. E, de fato, só nas escrituras que o grande problema ele é apresentado. Com um grupo de casais, nós estamos estudando as 4 estações do amor, né? E parece até um negócio, foi, né, colocado como um negócio muito sentimental e tal, mas as 4 estações do amor, quando vistas as 4 estações do casamento, quando vistas da perspectiva bíblica, elas giram em torno da criação, queda, redenção e consumação. São 4 grandes temas que as escrituras trabalham. E o grande problema é que, como eu disse, as filosofias elas veem, e religiões seitas, elas veem um problema na humanidade, mas essa visão delas, desses 4 grandes temas, é totalmente distorcido, totalmente fora do que a escritura apresenta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de criação, a gente, na escritura, vê um Deus que criou todas as coisas e que é soberano. Quando a gente vai para o darwinismo, a gente vê a evolução. O homem veio do macaco, né? O homem, você já deve ter visto, né? O homem, um animal racional, um ser racional. Não, o homem não é um ser racional. O homem é um ser à imagem de Deus. É isso que as escrituras mostram. E aí, o problema que eu quero focar aqui é quando você fala da queda. Porque a queda nas escrituras é o pecado, a entrada do pecado no mundo. E quando nós vamos para outras filosofias, essa compreensão rasa da queda, ela traz também uma compreensão rasa aliás, ela traz uma proposta rasa de uma redenção para o homem. Eu tive uma conversa longa em Taubaté com um supervisor, na época que eu precisava da transferência, né? Eu estava estudando já em São Paulo e precisava transferir para a fábrica daqui da Anchieta, tava aquelas viagens loucas, e ele uma vez foi conversar comigo sobre alguns assuntos relacionados ao pastoreio mesmo, sabe? Ele veio me confrontar, então ele era da Congregação Cristã do Brasil. E ele falou assim para mim, porque o homem no Gênesis permitiu que a sabedoria entrasse nele. Então, assim, ele não tem uma compreensão de que é o pecado. A compreensão dele é de que a sabedoria entrou no homem. E com isso, a proposta de redenção, ela é tão rasa, tão superficial, que não consegue encontrar uma solução para o grande problema da humanidade. Por isso que a gravidade do problema ela precisa ser vista. E é isso que eu quero hoje trabalhar a partir dessa história. Se não há compreensão da gravidade do problema, a solução para o problema do homem será tão rasa quanto o seu entendimento sobre o problema, tá? Por esse motivo, veremos que mesmo que haja algo de bom nas ações de Assuero, né? Nós vimos que Assuero, o que ele fez? Ele mandou enforcar Amã. Ainda que as decisões ali não tenham partido propriamente de Assuero, mas estava tudo debaixo do governo dele. Então, Assuero manda enforcar Amã. Assuero pega, logo no começo da narrativa, a gente vê do capítulo 8, que Assuero pega a casa de Amã e dá para Esther, coloca Mordecai como um cara ali governante, que está ali do lado do rei, inclusive com o anel do rei, né, selando os decretos e tudo mais. Então, mesmo que hajam algumas ações boas, o problema é que a gravidade do problema, ele não compreende essa gravidade. E, fazendo um paralelo, mesmo quando a sociedade apresenta coisas boas, e que, em certo sentido, até espelhem de alguma forma padrões bíblicos, mesmo assim, se a sociedade, como a sociedade, ela não tem uma dimensão da gravidade do problema, até mesmo essas coisas boas que ela apresenta
que espelham as escrituras, elas não são suficientes para resolver o problema. E a gente vai ver por que disso, tá? Então, o Império ele pode apresentar algumas verdades, mas não resolve o problema. Logo no comecinho, a gente viu que Esther, ela fala... O texto, a narrativa nos mostra que Esther, ela havia mostrado para o rei que Mordecai era seu parente, né? Ela havia se revelado para o rei. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque eu fiquei pensando como que Esther conseguiu, durante todo esse tempo, se manter 007 dentro do reinado de Assuero. As implicações de tudo isso, acho que é legal a gente ter uma dimensão disso para a gente não endeusar Esther. Olha, quando você vai lá para Daniel, você vê que Daniel, ele fala assim, eu não quero me contaminar com as iguarias, né? Eu não quero me contaminar com isso. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. E a gente não vê algo semelhante em Esther. E Esther estava dentro do palácio, ela estava inserida ali, e isso me fez pensar e aqui é uma possibilidade, o texto não mostra isso, mas eu creio nisso, a quantidade de vezes, por exemplo, que Esther teve que quebrar aquela dieta judaica, né, que teria que ser seguida por eles. Será que Esther, em algum momento, teve que participar de algum culto pagão? Sei, pode ser que sim. Pode ser que ela tenha tido que participar de ritos pagãos e tudo para se manter ali escondida. Então, um problema muito grande, né? Quando nós, cristãos, também nos mantemos como 007, seja em nosso trabalho, em nossa convivência, porque nós muitas vezes cedemos a tudo isso, né? Mas, enfim, Esther, ela recebe os despojos de seu inimigo, né? E Assuero faz algo bom, algo que parece bom, e então Assuero parece que ele está jogando agora a favor dos judeus, né? Mas olha só o que Assuero diz no verso 7, que eu acho que algumas vezes na nossa leitura a gente não consegue perceber assim o que representa essas palavras de Assuero. Eu vou ler de novo, verso 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esther. Ele disse, só relembrando, depois de Esther se jogar nos pés dele e falar, se rei, se rei, se rei, se rei, então, por favor, revoga esse decreto de Amã, e em lágrimas ela se prostra e pede isso, e aí o rei estende o cetro, manda ela se levantar, e aí diz para ela e para Mordecai, olha lá, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele, Amã, penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Muitos comentaristas, e inclusive o livro que eu estou seguindo, que é um cara chamado Yanni De Jung, uma coisa assim, ele, no livro dele, ele também fala disso. Essa resposta de Assuero para Esther é algo do tipo assim, poxa, diante de tudo que eu fiz para você, ó, eu te dei dinheiro, eu coloquei teu primo aqui dentro, agora eu tô dando poder pro teu primo, eu enforquei o seu inimigo, olha só quanta coisa eu fiz para você, você ainda tá me pedindo isso. É mais ou menos isso que os comentaristas acreditam que seria essa resposta de Assuero. Por quê? Porque Assuero ele não tem dimensão da gravidade do problema. Né? Assuero, ele é um tipo de homem que se preocupa com ele mesmo. Então, parece que ele entende, faz uma leitura de Esther e de Mordecai como pessoas que se preocupam só com o seu umbigo. Então, tipo assim, você já recebeu tantos benefícios, tantas coisas boas, e você ainda vem me fazer esse pedido inconveniente. E olha só, o verso 8 mostra que o rei dá liberdade para eles escreverem como eles quiserem aos judeus e que se selasse com o anel do rei, né, como sendo palavra do rei. E mostrando que, de fato, você acha que Assuero estava preocupado com aquilo que seria escrito? Você acha que Assuero estava realmente preocupado com essa situação toda?
parece que ele foca só numa situação. Já eliminou o inimigo, Amã já foi eliminado, então já dei tudo para Esther, para Mordecai, dei meu anel. O que mais precisa? Ó, resolvam vocês aí. Resolvam vocês aí, o que vocês decidirem está decidido. Seria mais ou menos isso. E o fato é que eu creio que é possível ver muito desse espírito de Assuero no espírito da nossa sociedade pós-moderna, tá? A preocupação consigo mesmo, preocupação com a satisfação pessoal, a preocupação, o olhar, né, como a gente fala, somente para o umbigo, isso tudo tem destruído famílias, casamentos, isso tem destruído a nossa sociedade, está comendo pelas beiradas. Quando você tem, por exemplo, um casamento onde as pessoas se voltam só para suas próprias satisfações, né? Eu estava pensando ontem, pastor Arthur, eu não perguntei, porque eu não sabia se eu ia deixar até o reverendo Jorge numa saia justa, mas eu vou jogar a pergunta aqui hoje. Diante da queda, você não acha que talvez aquelas 5 linguagens do amor, elas possam representar um certo egocentrismo? Eu tenho que satisfazer, e aí o outro pensa assim, se eu não for satisfeito dessa forma, então, ele não me satisfaz dessa forma, então para mim acabou o nosso casamento, não estou sendo satisfeito aqui, não estou sendo feliz, não dá brecha, será, para a gente pensar dessa forma? Era uma pergunta que eu ia fazer para o reverendo Jorge, até se alguém quiser comentar aqui, a pastor Arthur. Porque, gente, a gente precisa compreender a gravidade do problema do homem, o pecado. E agora aqui, eu também não vou deixar só no campo do casamento, tá? Mas jovens, vejam bem, eu tenho visto muitas lives aí falando sobre pornografia, uma preocupação dos nossos pastores com relação à pornografia. E por que disso tudo? Pornografia tem crescido. E eu creio que nesse tempo de pandemia, então, tem sido uma coisa absurda, porque todo mundo utilizando muito internet, esse equipamento que deveria ser usado para a glória de Deus e não é usado para a glória de Deus, muitas vezes. Então, a pornografia tem crescido. E o que é a pornografia, se não um pecado viciante e que, como todo vício, acaba sendo uma fuga, um refresco para a mente, uma válvula de escape para você esquecer um pouco dos seus problemas, para você dar um alívio para a sua cabeça do estresse diário. Tá percebendo? Eu já vi muitos psicólogos, eu estava comentando isso com a minha esposa, psicólogos falando que tanto pornografia quanto masturbação eram coisas boas para os jovens e os adolescentes, né? Porque estimulavam e faziam eles conhecer o próprio corpo. Proposta de redenção vazia. Proposta de redenção que não resolve o problema. Por quê? Porque não tem uma dimensão da gravidade do problema. Eu me lembro até que o reverendo Felipe Fontes fazia uma ponte muito interessante também nas nossas aulas, dizendo que, ele dizia assim, qual é a diferença entre o homem que sai de um dia de trabalho puxado, e ele vai, em vez de ir para casa, ele liga para a esposa e fala assim, amor, estou indo para a igreja, eu preciso orar um pouco, vai ter uma reunião dos homens, reunião de oração, então eu vou lá para a igreja orar um pouco, e pedir ao Senhor um alívio, porque hoje o dia foi difícil, eu vou aproveitar esse momento, vou chegar mais tarde em casa. E o outro homem, que também saiu daquele dia de trabalho, cansado, esgotado, e ele vai para casa, então ele chega em casa, não fala com ninguém, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, vai para o computador e vai lá ver como andam as suas ações. Será que o seu dinheiro subiu? Será que ele teve lucro nesses últimos dias? E aquilo, de alguma forma, traz um certo alívio, aquilo, de alguma forma, traz uma paz ali para ele, um certo conforto. Qual que é a diferença desses dois homens? De alguma forma, eles estão adorando a algo.
Há uma religião aí. O problema é que as propostas... Há um problema, que é a queda, né? Há um problema que esses dois homens estão enfrentando. O problema é a busca por redenção. A busca por redenção, ela não é a busca por a redenção proposta por esses dois lados, vamos melhorar aqui, ela não resolve completamente o problema de estresse de uma das partes, porque ela não é buscada nas escrituras, porque ele não tem uma dimensão da gravidade do problema, tá? No Império podemos encontrar coisas boas. Estudar é uma coisa boa. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Estudar é uma coisa boa. A sociedade precisa, nossas crianças precisam de estudo, sim. Aí você vai para uma propaganda. Educação muda o mundo. O que muda o mundo? É a educação que muda o mundo? Ou é Cristo que muda o mundo? Proposta de redenção. Proposta de redenção vazia. Educação não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Crianças não precisam estudar. Famílias, né? Pais precisam buscar também a sua capacitação no mercado através do estudo. Precisam, isso é bom. Mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Educação não é tudo. Isso não tem força para mudar o mundo. Só Cristo. Qualquer forma de redenção que o mundo apresente não poderá resolver o problema, porque o mundo não tem dimensão da gravidade. Só sendo judeu para compreender o problema. Só sendo judeu. A vida dele estava ali em jogo. Estava prestes a morrer. Somente alguém que tem os olhos abertos para a Escritura pode compreender a gravidade do problema. Quando você vai para Romanos 3:23, o que está escrito? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando você vai para Romanos, ainda na carta de Romanos 3:9, o que está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. É por causa da queda, da gravidade do pecado, que em nossa teologia, nós temos um nome para definir isso, né? Nós chamamos de depravação total. Depravação total. Pecado está em toda a parte do homem. Não quer dizer que o homem é totalmente depravado, totalmente o homem é totalmente largado no pecado, né? Vai até as últimas consequências do pecado em si. Porque você deve ter um vizinho bom, você deve ter um vizinho que varre também à frente da sua casa. Não só um vizinho que ouve funk alto até 11 horas da noite. Mas a questão é que o pecado está em todas as partes do homem. O pecado, ele toma o homem por inteiro. E mesmo aquele vizinho bom, que você sabe que ele vai varrer a sua calçada, ele faz isso não para a glória de Deus. Ele faz isso para si. E isso já é uma característica do pecado. Porque a Bíblia fala que nós temos que fazer todas as coisas para a glória de Deus. O pecado está no homem por inteiro. E por causa do pecado, o decreto de morte estava escrito contra nós, pois o salário do pecado é a morte. O decreto estava escrito. Então a resposta não é suficiente. E agora? Não há solução. Meu Deus! O mundo diz que o grande problema é a falta de um governo que olhe para os pobres, para as minorias. O mundo diz que o grande problema é você não aceitar a pessoa como ela é. Mas nada disso vai aplacar a ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Agora que nós já entendemos a gravidade do problema, e o problema é que a ira de Deus está sobre os pecadores, o decreto está lá, o que a gente vai fazer? Qual governo? Será que Bolsonaro vai conseguir resolver o nosso problema? Ou será que outro governador pode... Vamos chamar o Trump. Por isso o cristianismo tem a resposta. E a resposta é clara. Cristo Jesus. Cristo Jesus. A redenção. A nossa redenção. Então, por isso que eu digo que o reino, ele tem a resposta que resolve o problema. O reino compreende a gravidade do problema e apresenta a resposta, a redenção correta. Agora, diante dos inimigos que desejam destruir os judeus, e é importante, até foi uma conversa que eu tive com o pastor Arthur,
Aquele comentarista que eu disse para vocês, o Yanni, ele diz que ali os inimigos que queriam destruir eram só a linhagem de Amã. Mas eu estava conversando com o pastor Arthur justamente sobre isso, e o pastor falou uma coisa: desde o Éden, o povo judeu tem inimigo. As duas sementes, existem só duas tribos, gente. Existem só duas tribos: os filhos de Deus e os filhos do homem. E os filhos do homem sempre vão lutar contra os filhos de Deus. Então, há um decreto, e esse decreto ele está para ser cumprido. E aí Mordecai e Esther, eles vão escrever um novo decreto. Um novo decreto que dá possibilidade para os judeus de se defenderem, né? Não só se defenderem, mas lá fala também aniquilar, matar e destruir os seus inimigos, e não só isso, mas também tomar os despojos dos seus inimigos. Então, eles escrevem isso, e esse decreto é muito interessante. Mais para o final a gente vai ver isso. O capítulo 3 e o capítulo 8, eles são muito semelhantes na forma que o escritor deixou para a gente. A gente vai ver palavras sendo usadas tanto em Amã, quando ele escreve decreto, e aqui em Mordecai. E agora nós temos Mordecai e Esther escrevendo esse decreto, então, que deveria aniquilar os seus inimigos, lutar contra os seus inimigos, algo que eles já deveriam ter feito há muito tempo atrás. Eu não sei se você se lembra, mas quando o povo entra na Terra Prometida e eles entram para tomar a posse da terra que Deus havia dado, o que eles deveriam fazer? Deveriam destruir os seus inimigos. E eles não destroem os inimigos, pelo contrário, eles se relacionam com esses inimigos. E aí a gente vê o livro de Juízes, que é uma bagunça só, o povo se misturando, cultuando a deuses pagãos, e a gente viu também que Saul deveria ter destruído aquele rei, aquela nação toda da qual Amã é descendente, e ele não fez isso. E agora, com esse decreto, nós temos de novo, uma ordem para que os judeus eles se levantem contra os seus inimigos, contra aqueles que levantassem a espada diante deles, e que eles poderiam matar, aniquilar e destruir. Talvez de alguma forma nós temos aqui poderíamos dizer que nós temos aqui o Deus colocando de novo, impondo de novo a sua ordem sobre eles. É lógico que a gente está fora da Terra Prometida, as circunstâncias são diferentes, mas os inimigos são os mesmos, tá? E Assuero, ele não participa, ele não tem voz nenhuma nisso. Talvez ele não tenha nem tomado ciência, mas o anel dele selando estava lá. Tá? Agora, essa ordem, esse decreto de Amã, de Mordecai e Esther, Mordecai e Esther, ele não poderia ser revogado, porque ele estava selado com o anel do rei. E aí nós vemos que os cavalos mais rápidos, os cavalos que eram usados só para as coisas do rei, eles são usados agora para levar nessas 127 províncias esse decreto, essa carta aos judeus. A notícia tinha que se espalhar o mais rápido possível. Lembrando que naquela época você não tinha WhatsApp, e-mail, né? Era só dessa forma, mas eles pegam a melhor tecnologia para espalhar essa mensagem, para avisar todo o império de que agora os judeus poderiam sim se levantar contra os seus inimigos. O decreto de Amã causa espanto ao povo. Causa espanto. Agora, o decreto de Mordecai é recebido com alegria pelo povo. O povo se regozija, se alegra, os judeus fazem festa por causa de receber essa notícia, né, de que eles poderiam se levantar contra os seus inimigos. E enquanto o decreto de morte estava sobre nós, pecadores, isso causa medo em nós, causa pavor, o Cordeiro de Deus chega com o seu sangue para assinar o decreto que livra o pecador da ira divina. E isso traz alegria. E essa alegria só é experimentada por aqueles por quem Cristo morreu. Não tem outra explicação.
O reino, ele traz segurança. Eu disse que escolhi aquela Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. A resposta do reino, ela apresenta segurança, paz, alegria. E, de fato, sou até estranho, porque o que é o homem bem-aventurado de Mateus 5? O homem bem-aventurado de Mateus 5 é aquele que sofre perseguição. Interessante isso, né? Como o evangelho, ele às vezes se apresenta de uma forma estranha, mas é porque o império olha, quando a gente olha com os óculos do império para a vida, a gente vai olhar para o cristianismo como uma coisa estranha. Agora, quando a gente coloca os óculos das escrituras, os óculos do evangelho, das boas novas, para olhar para a vida, aí a gente começa a compreender a mensagem, a boa mensagem de vida. Bem-aventurado não é aquele que tem dinheiro. Bem-aventurado não é aquele que resolve o seu problema de estresse com a pornografia. Bem-aventurado é aquele que é perseguido. A resposta que o cristianismo traz só consegue compreender aquele que tem os olhos abertos. Porque Deus, ele não convida, tá, gente? Deus, ele não te convida para entrar no reino. Deus te convoca para entrar no reino. Ele te traz, ele te tira do império das trevas e traz para o reino. Ele não abre as portas do reino e fala assim, vem para cá. Vi uma vez uma expressão, imagine a humanidade andando rumo a um precipício, tá? Todos indo rumo a um precipício. Cristo não é aquele que está lá atrás e falando assim, gritando e olha, é por aqui, o caminho é esse, vem para cá, vira para mim, olha para mim. Não, Cristo é aquele que vai na frente do cidadão, chacoalha ele, dá uns tapas assim, fala assim, ei, meu amigo, é para lá que você tem que ir. É assim que o evangelho é. Ele nos convoca, ele muda a nossa condição, né? O nosso caminhar. E é muito interessante que dentro do cristianismo ele tem uma certa terminologia que você já deve ter visto e ouvido bastante. Em Cristo nós mortificamos o nosso eu, mortificamos o nosso pecado. Por quê? Porque nós morremos para o mundo a fim de vivermos para Cristo. Mudança de vida. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele voltará um dia, meus irmãos. Cristo voltará um dia como cavalheiro, segurando uma espada, um guerreiro em espada na mão, e todo olho verá. E essa resposta resolve o problema. É isso que resolve o problema. Por quê? Porque essa é a verdade. Eu acho muito interessante quando nós olhamos para Mordecai e Esther intercedendo pelo povo. Apesar deles estarem dentro do reino, né, terem suas responsabilidades ali dentro do reino, você tem dois judeus que também eram passíveis de morte. Eram passíveis de morte, o decreto estava sobre a vida deles também. Agora, duas pessoas que estavam sob o decreto, eles são intercessores pelo povo. Você tem Cristo, que ele não está sob decreto de morte, porque ele é justo, não tem pecado algum. Mas ele se encarna, ele vem como homem e sofre a punição do decreto por nós. Olha só a diferença dos mediadores. A diferença de Cristo como mediador por aqueles. O Esther, eles estavam ali no meio do povo. Quando a gente olha também para os outros mediadores nas escrituras, né, as tipologias de Cristo, né, os tipos de Cristo, quando a gente vai ver, por exemplo, Josué é um cara que
caminha com o povo, que direciona o povo debaixo do governo de Deus e tal, e a gente vê que ele vence muitas vezes, mas Josué também era pecador. Josué também precisava sacrificar pelos seus pecados. Cristo não. Cristo não tinha pecado algum, mas ele se faz pecador, ele se faz maldito. Muitos dos povos que estavam sob o reino de Assuero se fizeram judeus, porque o temor caiu sobre a vida daqueles caras. Isso não significa que no seu trabalho você precisa ser temido pelos homens, tá? Você não precisa ser temido pelos homens. Isso é o que menos importa. Os homens precisam ver o seu temor a Deus. E isso é importante. Às vezes eu já tive algumas experiências. É ruim falar de experiências, porque isso não significa muita coisa. Mas é interessante quando alguma pessoa vem brincar com você e você responde seriamente. Já viu isso? A pessoa vem, faz uma piadinha e você responde sério e entra no assunto sério e a pessoa muda o comportamento dela, até arruma roupa, assim. Eu tive tenho na fábrica, assim, alguns colegas lá que gostam muito de caçoar do cristianismo, e eles sabem que eu sou seminarista, enfim. E eu às vezes faço isso. Eles fazem umas brincadeiras, assim, brincando com os cristãos, brincando até mesmo com a Bíblia, e aí eu respondo de forma séria, e a gente aproveita para deixar ali uma mensagem, né? Mas o fato é que eles não precisam te respeitar. Eles precisam ver o temor que você tem a Deus. É isso que eles precisam reconhecer. Aliás, temor é uma coisa interessante, porque a Bíblia fala que até os demônios temem. O temor que você tem a Deus, ele não vai salvar a vida daquele que está vendo. Não é isso. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos temê-lo. Porque não é o temor que salva, tá? Por isso que ele não vai salvar a vida daqueles que estão vendo o seu temor a Deus. Quem salva é Cristo. E dentro desse grande livro de ironias que a gente está vendo, né? Ainda faltam mais 2 capítulos para acabar, mas eu quero te convidar a abrir lá em Colossenses mais uma vez. Colossenses agora no capítulo 2, os versos de 8 a 15. Colossenses 2, de 8 a 15. E por aqui a gente já está terminando a nossa aula. Depois eu vou apresentar os contrastes do capítulo 3 e 8, tá? Mas, em termos de conteúdo, eu quero finalizar por aqui. Colossenses 2, de 8 a 15, diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado para que ninguém venha te levar por essas filosofias que estão por aí. Vocês conhecem a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles estáis aperfeiçoados. Não é o budismo, né? O upgrade lá que nós falamos, mas é em Cristo. E não é uma busca de ser um ser humano melhor, é uma busca de redenção. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui, tendo cancelado o escrito de dívida. Quem que cancelou o escrito de dívida? Não foi Esther nem Mordecai, foi Cristo. Cancelado o escrito de dívida, que era contra nós que estávamos passíveis de morte. Me perdi aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que estava contra nós, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A minha pergunta para você: quem foi cravado na cruz? Não foi Cristo que foi cravado na cruz?
Por que Paulo está falando que Cristo que encravou o escrito de dívida na cruz? Olha só que coisa louca. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não foi Cristo que foi nu para a cruz, que apanhou? Não foi ele que foi publicamente exposto? Por que Paulo está falando aqui que ele que expôs? Gente, Cristo fala assim: eu entrego a minha vida. E quando o soldado romano chega com a lança e fura ele, o que ele vê? Esse daqui já está morto. Porque não são eles que tiram a vida, ele que a entrega. Não são eles que pregam Cristo numa cruz, ele que prega o escrito de dívida que estava sobre nós numa cruz. Olha só os contrastes apresentados aqui. A gente viu tanto disso no livro de Esther. O cara faz uma forca e ele mesmo é pendurado nessa forca. O cara acha que vai acabar com os judeus, vai matar Mordecai e de repente ele se vê tendo que exaltar Mordecai. Eles achavam que estavam crucificando o nosso Cristo, mas o nosso Cristo é que estava pregando o escrito de dívida contra nós na cruz, triunfando, vencendo. Meus irmãos, essa mensagem é a mensagem de vida. Essa é a mensagem de redenção. É essa mensagem que conforta o nosso coração. É essa mensagem que nos faz vislumbrar o quarto grande tópico que a gente não abordou aqui, mas que é a consumação, a glorificação. Porque assim como Cristo ressuscitou, é interessante até que parece que a história acabou, mas de repente você entra no capítulo 8 e tem mais uma trama ali. Quando Cristo morre, parece que tudo acabou. E de repente, ele ressuscita. Não acabou. E assim como ele ressuscitou, nós, um dia, teremos corpos glorificados para a glória do nosso Deus. Deus abençoe o seu dia.